Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, aqui mais um vídeo no meu canal. Vamos falar de Brasil 1, Argentina 4. Argentina 4, Brasil 1, jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2026, que o Brasil agora fica num cenário bem complicado. Não para classificar, mas em nível competitivo, né? Acho que esse jogo foi um choque de realidade, né? A Argentina dominou o jogo em todos os aspectos que pode ter numa partida e venceu por 4-1 e poderia ter sido mais, né? Acho que o Brasil foi com um plano de jogo muito ruim, foi com um modelo tático que não funcionou, né? Posicionamento em campo não funcionou, escolhas ofensivas não funcionaram, escolhas defensivas não funcionaram. Os jogadores individualmente até tentaram um pouco, mas não conseguiram e também não atuaram bem. Eu acho que no final das contas, a Argentina poderia ter feito muito mais, dominando totalmente o jogo, o cenário também, porque jogando em casa, o cenário também ficou muito favorável. A seleção argentina foi junto com os torcedores, criando um ambiente de muita confiança do lado da Argentina e muita desconfiança da seleção, seja dos próprios jogadores para eles mesmos, da seleção para o externo, né? Acho que hoje a confiança que se tem para a seleção brasileira é pequena. Eu sei que é mais um vídeo de alguém falando sobre seleção brasileira, mas eu espero aqui trazer algo um pouco diferente para o lado tático, ou pelo menos explicar de um jeito que você ainda não tenha visto. Aqui o Brasil em vermelho, a Argentina em azul. O sistema inicial dos dois, se você parar para pensar, é 4-4-2, mas as movimentações e os encaixes eram completamente diferentes, que eu vou explicar agora. O Brasil foi dessa vez com Wesley na lateral direita. A ideia era ter um lateral que subisse um pouco mais, não foi tanto isso que aconteceu. E com o Murilo aqui. O Murilo é um zagueiro muito forte fisicamente, muito bom em bola aérea e com uma capacidade muito grande de rebater, né? Ele é muito bom para tirar a bola dessa zona de perigo, mas ele não constrói tanto. Isso vai ter um impacto no jogo do Brasil, que dessa vez tinha o André e o Joelinton aqui, né? Dois jogadores com bastante capacidade de desarme. O André um pouco de criação. Aqui na ponta, jogou muitas vezes o Rodrigo e o Rafinha, às vezes invertendo os lados. E aqui na frente, o Matheus Cunha e o Vinícius. A ideia no ataque era ter os jogadores para contra-atacar, né? Que era o Vinícius, o Rodrigo, o Rafinha como os flechas e o Matheus Cunha para ser um pouco mais aquele jogador de tocar de cabeça, segurar um pouco mais a bola, fazendo um pouco do pivô. Só que o que acontecia foi que o Brasil, posicionado ofensivamente, tinha aquele mesmo posicionamento de outros jogos, né? Dessa vez a saída um pouco mais de 3, com a Arana ficando um pouco mais, e subindo o Wesley para cá para ter, sei lá, um 3-2-5 atacando. Só que a verdade é que o Brasil não tinha as rotas bem calculadas, então a Argentina conseguia muito facilmente roubar a bola do Brasil, porque vamos dizer que o Brasil recebia a bola aqui com o Wesley. Esse jogador aqui, que é o ponta esquerda, vinha pressionar aqui. E vamos dizer que ele conseguia sair da pressão e tocava a bola aqui atrás. Ela chegava no ponta que estava aqui. Daí o lateral vinha pressionar de frente e esse jogador fazia um movimento de vir pressionar ele enquanto cercava a linha de passe desse jogador. Então ele não podia voltar a bola para cá. Então ele vinha para cá, esse jogador também já vinha para cá, esse jogador também. Então você criava uma linha, uma teia de marcação em volta para roubar a bola. E o Brasil, em vários momentos, perdia a bola assim, ou com o jogador dominando a bola e perdendo para o jogador que vinha por trás e roubava, ou porque ele ficava sem opção, forçava um passe e perdia a bola. Isso foi o jogo todo. O Brasil ele não tinha capacidade de conseguir jogar, porque os contra-ataques não tinham rotas bem definidas e os ataques não tinham espaço. E quando o Brasil tentava alguma jogada, ele normalmente estava muito espaçado e a Argentina fazia uma teia de marcação e roubava a bola do Brasil. Isso aconteceu muitas e muitas e muitas vezes no jogo. E agora vamos para o Brasil no sistema defensivo. Um 4-4-2, bem nítido, só que com dois problemas. Tinha muito espaço por aqui ou pelo lado, porque o Brasil ele se fechava bem compacto. Eram duas linhas de 4 bem compactas por aqui. Então o que a Argentina passou a fazer? Já desde o início do jogo, uma saída com 3 jogadores. E o que a Argentina fazia para atacar o Brasil que defendia em 4-4-2? Ela tinha na saída de bola 3, 1 e 6. Qual que era a ideia? Quando você tinha esse 1 aqui, muitas vezes foi o Paredes ou o Depou, era para gerar dúvida nesses dois, porque se o jogador sai aqui para marcar a jogada aqui, você toca para ele, e ele fica de frente para o 6 aqui. Ou então os dois ficam marcando aqui, esses jogadores têm total espaço e tempo para pensar nas jogadas. E foi o que aconteceu na maior parte das vezes. O Brasil não conseguia fazer uma marcação-pressão
E não só isso, como deixava a Argentina com sempre vários jogadores livres. Então, se você vê esse jogador aqui com a posse de bola, ele pode passar para esse jogador, para esse jogador. Tem dois jogadores aqui em passe para o lado ou de retorno. Tem um jogador que pode receber a bola aqui e fazer um 2 contra 1 em relação ao lateral esquerdo do Brasil, até porque os pontas muitas vezes subiam um pouquinho aqui e não marcavam tanto atrás. Qualquer um dos pontas, o Vinícius, o Rafinha e o Rodrigo marcaram muito pouco no jogo. O Matheus Cunha marcou um pouco mais. Então você tinha superioridade nesse setor, ou ele podia inverter a bola para cá e depois você criava também superioridade aqui. E às vezes a Argentina vinha com a bola para cá, o Brasil era obrigado a vir todo ele para cá para tentar, pelo menos na ocupação daquele setor, ter mais gente. Só que daí a Argentina, depois no lado oposto, tinha um monte de gente livre. E o jogo foi o tempo todo a Argentina encontrando os homens livres, os jogadores com a posse de bola tendo espaço, porque o Brasil tinha que marcar os outros jogadores, porque se ele sair na caça ele deixava espaço. Então o Brasil ficou o tempo todo tentando encobrir os espaços da Argentina e a Argentina encontrando os espaços. E a Argentina foi girando a bola e colocando o Brasil na roda. E o Brasil nunca soube como marcar a seleção da Argentina. Então, em alguns momentos, a seleção brasileira subia o bloco de marcação, só que não subia todo ele, subia alguns jogadores. Tanto que tem um lance que a Argentina tem 5 jogadores contra 2 ou 3 ali do Brasil, né? O Joelinton está mais ou menos perto. E ali, a capacidade do Brasil roubar a bola ali é mínima, porque o Brasil tem uma desvantagem numérica muito grande. Então, o que aquele lance gera? Nada, porque o Brasil sobe para marcar. Esses jogadores vão ser facilmente batidos ali pela saída de bola da seleção argentina e vai fazer com que menos jogadores vão defender o Brasil lá na frente. Então a Argentina, ela sabia muito bem como jogar. E ela tinha 5 meio-campistas com muita capacidade de tocar a bola, se movimentar, se posicionar bem na frente e também de recuperar a posse de bola, porque todos eles se movimentavam e marcavam. Que era o Enzo Pérez, o Paredes, o Depou, o Thiago Almada, o McAllister. Esses 5 jogadores tinham todas essas possibilidades de jogo, porque eles estavam sempre se movimentando e ficando livre, ou todos eles se pressionando para roubar a bola. Então a Argentina roubou a bola sempre quando quis. Quando não quis, ela recuou um pouco mais, principalmente no segundo tempo, e deu um pouco de posse para o Brasil, que não soube criar. E toda vez que retomava a bola, foi encontrando os homens livres e até não finalizou tanto quanto poderia. Se você olha as finalizações, tem poucas, né, da seleção argentina, perto de 10 ali, mas porque eles escolhiam facilmente os momentos que eles iam finalizar, porque eles podiam esperar. O segundo gol da Argentina, a Argentina troca passes por 1 minuto e meio, porque o Brasil não consegue roubar a bola, não consegue pressionar quem está com a bola. E a Argentina vai trocando passes, vai encontrando jogadores livres, vai circulando a bola, até que eles acham que é a hora certa de cruzar a bola na área e finalizar em gol. E é o que acontece, a Argentina ela podia escolher exatamente o momento que ia finalizar, tanto que não ficava chutando de longe muitas vezes, porque não precisava, ela podia esperar um pouco e chegar numa chance clara. E você soma todos esses problemas táticos que o Brasil teve, com o problema de confiança também que gera, principalmente com dos primeiros lances do jogo ali, que todas essas vantagens numéricas e posicionais vão se valendo, a Argentina vai crescendo em campo, cria um 2 contra 1 na esquerda ali, a bola chega no ataque da Argentina, o Thiago Almada recebe e lança ali pro Julián Álvares fazer 1-0. Ali o jogo tinha acabado de começar, o Brasil já começa atrás, a confiança do Brasil vai lá para baixo e vira um jogo de total domínio, né? Então, na questão anímica também foi um lado muito completo para a seleção argentina, que estava muito mais confiante, com o Brasil muito menos confiante, ainda mais depois de tomar 1-0. E daí você tem um time muito mais pronto, a Argentina sabia exatamente o que tinha que fazer e soube como dominar o Brasil do começo ao fim, e o Brasil não sabia exatamente o que tinha que fazer. No segundo tempo, o Dorival até demora, e no segundo tempo ele muda um pouco, ele bota o Endrick, tira o Rodrigo e recua um pouco o Matheus Cunha para fazer um meio de campo com 5 jogadores, mas ali também não adiantou tanto, porque às vezes o Brasil saía para pressão e deixava vários jogadores livres, como vai acontecer um pouquinho antes do Brasil tomar o quarto gol. Então foi um Brasil que, se a gente voltar para a última partida contra a Colômbia, o Brasil começa muito bem, mas com 15 minutos ele é superado por novo posicionamento tático da Colômbia. Isso aconteceu de novo, né? Foi um Brasil que, desde o início do jogo, só que dessa vez foi desde o início, né? Desde o início do jogo não achou a Argentina, não conseguiu se recuperar durante a partida e foi totalmente dominado. A saída de bola do Brasil era muito ruim, a marcação na saída de bola da Argentina era muito ruim e ficou muito fora do padrão. E ficou muito estranho porque o Brasil subia o bloco às vezes para fazer uma marcação,
mas ao mesmo tempo não subia com o time inteiro. Então era um Brasil que marcava alto e baixo ao mesmo tempo. Só que isso no futebol não funciona, porque daí você tem o time muito espaçado e dá todo o campo que o adversário precisa, porque o futebol é sobre tempo e espaço. Se você dá tempo e espaço para o adversário faz o que ele quer com o jogo. O Brasil não tinha nem tempo, nem espaço. Se a Argentina tinha os 5 meias, o Brasil tinha 3 pontas, né? O Rafinha, o Rodrigo e o Vinícius, e um atacante, que era o Matheus Cunha. Só que não deu as oportunidades para o Brasil. O Brasil não tinha rota de contra-ataque. O certo, talvez, fosse o Brasil marcar em bloco baixo, bem compacto, bem fechado, e criar rota de contra-ataque com o Vinícius, com o Rafinha, para buscar nos contra-ataques, de repente, gerar incômodo na Argentina. Que foi o que o Brasil fez contra o Uruguai na última Copa América. O Brasil sabia que ele não ia ter tanto jogo, buscou ter um time de contra-ataque. Não funcionou os contra-ataques, mas pelo menos a defesa estava bem encaixada. O Brasil naquele jogo jogou com o Paquetá, o João Gomes, fez um 4-5-1, tinha só o Endrick aqui, o Vinícius voltou mais naquele dia, e funcionou. O Brasil, pelo menos defensivamente, funcionou. Dessa vez, nem defensivamente, nem ofensivamente. Dorival não consegue melhorar esse time, não consegue. Até que às vezes ele dá uma cara, mas é uma cara muito superficial. É um Brasil que não tem estrutura suficiente para criar um jogo que seja minimamente competitivo quando o cenário fica um pouco mais complexo. Quando o Brasil pega adversários inferiores num cenário que não é tão complicado, o Brasil até consegue se sobressair em alguns momentos porque tem qualidade técnica. Agora, quando o jogo exige mais do que uma superficialidade de futebol, o Brasil não consegue. Acho que foi uma das piores derrotas do Brasil desde o 7-1, e naquele dia a gente também via um Brasil que tinha um plano de jogo muito ruim, com um futebol muito superficial, né? Era um Brasil que dependia de poucas jogadas, algumas individuais, e não tinha um trabalho todo estruturado. A seleção argentina tem o mesmo técnico desde 2019, e ele estruturou uma seleção que mesmo sem o Messi, eu não falei disso até agora porque não pareceu ser um problema para a Argentina, mas a Argentina não tinha o Messi. E mesmo sem o Messi, era um time que sabia exatamente o que tinha que fazer, como ser perigoso e como entrar no jogo. Tinha todas as estruturas e estava na cabeça dos jogadores como eles precisavam jogar. A seleção brasileira não tinha isso, ninguém sabia necessariamente como jogar. Tanto que o próprio gol do Brasil é uma jogada esporádica de o Matheus Cunha pensar, parece que é até da cabeça dele, que eu vou pressionar esse jogador porque eu posso roubar a bola ali. E o jogador da Argentina tá tão calmo no lance que eu acho que isso gerou até um excesso de confiança e ele acabou perdendo a bola, o Brasil conseguiu fazer um gol. Mas aí mostra claramente que é um time que tem uma ideia principal de jogo, mas faltam as estruturas para isso funcionar. E conforme isso não vai funcionando, os jogadores vão perdendo a confiança, vão tentando fazer algumas coisas individualmente, e daí vira uma bagunça completa e o Brasil não consegue ser uma seleção capaz de ser competitiva quando o nível fica um pouco mais complexo. E esse nível vai ser o nível da Copa do Mundo. Então, hoje o Brasil pode até fazer uma boa Copa se você pensar nos jogadores que tem. Mas se você pensar na estrutura, no planejamento, em tudo que a CBF pensou para essa geração e os técnicos também, o Brasil não tem nada. Não tem nada que possa preparar o Brasil para fazer uma boa Copa. Isso é um problema grande, né? Porque o Brasil pode trocar de técnico de novo, pode mandar o Dorival embora. Pode, talvez seja o melhor caminho. Até porque o Dorival até agora não mostrou poder fazer mais do que ele tem feito, né? Parece que todo jogo do Dorival ainda é o primeiro jogo. Ainda é um time que tem ideias bem simples ali, que ele teve 2, 3 dias para treinar e não estruturar bem uma equipe. Parece que é sempre o primeiro jogo, mas que fica cada vez mais parecendo que vai ser o último dele, se já não foi, né? Então, eu acho que a CBF errou muito. Quando sai o Tite, eles não preparam um time pro futuro. Então a CBF é muito culpada disso também, porque a CBF perdeu o Tite, trouxe o Ramon, que ficou um tempinho, depois o Diniz, queria ter trazido o Ancelotti, não conseguiu, traz o Dorival, e não cria um cenário bom de um planejamento para a próxima Copa. A gente também não pode lembrar que a última Copa que o Brasil ganhou em 2002, trocando várias vezes de técnico para ser campeão, tenha sido o ideal, até porque foi tudo errado, né? Que no fim acabou dando certo e o Brasil foi campeão. Mas o cenário foi todo errado. Então a gente chega agora para um pouco mais de um ano para uma Copa do Mundo com uma perspectiva bem baixa. O Brasil pode trocar de técnico, pode melhorar, pode até fazer uma boa Copa, mas não está sendo um caminho assim, não está parecendo que o Brasil vai conseguir fazer isso. E lá no futuro a gente vai ver, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado da abordagem que eu trouxe. Acho que tem alguns outros temas para falar sobre a seleção também, mas para o vídeo não ficar tão grande, né? A gente pode falar de geração, de meio-campista, de outras coisas, mas para o vídeo não ficar tão grande,
Eu paro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!